A verdade sobre a saída de Gerson. Você vai saber da negociação envolvendo o Olympique de Marseille. Reviravolta. Flamengo não quer que CBF adie jogos por conta dos convocados. E mais, Gerson e Rodrigo Caio estão de volta e clube divulga a lista dos relacionados para o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, porque hoje é dia de Mengão. É a primeira final no Maraca, daqui a pouco 9 da noite, Fluminense e Flamengo. Vamos com tudo, porque vai dar Mengão! Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81 nossas redes, assiste até o final porque tem muita informação neste sábado. Já Mauro Santana por aqui, daqui a pouco a gente vai partir para o templo sagrado do futebol, Maracanã. E aí, Mauro? Lógico, a expectativa dessa grande decisão. O Gerson está com sangue nos olhos. Agora, essa situação aí, resta saber o grau de insistência do Olympique Marseille. Vamos lá. Ontem surgiu a informação publicada primeiramente pelo GE, Globoesporte.com, da primeira proposta do Olympique de Marseille, 160 milhões de reais, 25 milhões de euros. Isso não dá nem a metade da multa rescisória do Coringa no Flamengo. À noite, a proposta foi recusada. Essa primeira proposta de 160 milhões de reais. Dirigentes do Olympique estão no Rio de Janeiro. Ontem eu tive contato com o seu Marcão, pai e representante de Gerson. Marcão esteve em reunião o dia inteiro com dirigentes do Flamengo e também pessoas que respondem pelo clube francês. Conversando com o meu amigo Mauro Santana, praticamente com a mesma apuração, o Gerson já aceitou o retorno para a Europa. Não é isso, Mauro? Exatamente. Segundo as minhas apurações, houve até uma conversa no sentido de definir período de contrato e até mesmo bases salariais. É verdade. O seu Marcão disse o seguinte: eu vou conversar muito com o Gerson, porque a proposta chegou no mesmo momento em que ele foi convocado para a seleção olímpica. Então é um misto, né, de emoção, ansiedade, expectativa. O Flamengo precisa muito de grana, precisa vender aproximadamente 90 milhões até o meio do ano para fechar no azul. Só que o clube não está desesperado. Muita gente, inclusive ontem, já tinha cravado a saída do Gerson por esses valores. E muitos torcedores acham o valor baixo, 160 milhões de reais. Eu acho que o Flamengo pode fazer muito mais com o Gerson, porque é um jogador completo, versátil, tem técnica. Na posição dele eu acho difícil um substituto à altura. Até comentei com o Mauro aqui que tem o Thiago Maia que está voltando, pode exercer essa função caso o Flamengo aceite uma nova proposta do Olympique. E tem a questão do João Gomes. Agora, saber se o jogador substituto vai exercer com altíssima qualidade como faz o Gerson é difícil saber, né, Mauro? Até porque o Gerson é o melhor jogador da sua posição em atividade no Brasil. Não seria difícil só para o Flamengo não, mas para qualquer clube brasileiro hoje substituir o Gerson. No Brasil, não há nenhum jogador no Brasil para exercer a função dele. O Flamengo com certeza vai ter que recorrer ao mercado do exterior. O Flamengo já sabe que o Olympique de Marseille vai realizar uma nova proposta. Os dirigentes sabem disso. Até porque ontem o Flamengo tentou barganhar, né? Subir essa proposta através de bonificações, a quantidade de jogos que o Gerson terá lá no Olympique, o que fez parecido com o Pablo Mari, não é, Mauro Santana? Exatamente, só que na situação do Pablo Mari, o Gerson ainda não chegou nesse extremo, de ir até a diretoria do Flamengo e pedir para ser negociado. Pablo Mari, isso aconteceu em janeiro do ano passado, mas o Flamengo, já que havia todo esse cenário para a venda do jogador, o que o Flamengo fez na época com o Arsenal? Tentou barganhar o máximo possível para conseguir o máximo de vantagens, como está obtendo agora. A cada 10 jogos, ele recebe 1 milhão de euros do clube inglês. Portanto, o Flamengo recusou a primeira proposta. Por quê?
Flamengo sabe também que existe uma verdadeira obsessão por parte do técnico argentino Jorge Sampaoli em contar com o jogador. Sampaoli colocou para os dirigentes do Olympique Marseille como prioridade a contratação do Gerson no projeto que eles têm de recolocar o clube francês na primeira prateleira da Europa. Então, o Flamengo sabe que, recusando essa proposta, virá uma proposta superior. E o Flamengo também, nesse caminho de que talvez não seja suficiente para manter o Gerson, o Flamengo, lógico que vai tentar também impor o máximo de cláusulas e gatilhos para que esse valor encoste o máximo possível na multa rescisória. Eu acredito que o Flamengo estipulou um valor para a saída de Gerson. Aproximadamente 35 milhões de euros, o que ultrapassa os 200 milhões de reais. Agora, que o Olympique vai realizar uma nova proposta, a gente já sabe. E não está descartada a saída do jogador. Então, o torcedor tem que se preocupar ainda com uma possível perda. Nós estamos falando do Gerson, né, que deu muitos títulos, resultado dentro de campo. E se o Flamengo finalizar essa venda para o Olympique, 10% tem aí na cláusula para o Flamengo repassar para a Roma, porque a Roma aceitou liberar Gerson naquelas condições, né? Deixar 10% de uma possível venda futura. Inclusive é o que o Flamengo vai tentar fazer caso chegue uma nova proposta do clube francês. Porque a gente sabe, se o Gerson chegar na França, como chegou o Lucas Paquetá, que está jogando muita bola no Lyon, se ele chegar e arrebentar no Olympique, ele não vai ficar muito tempo. E aí o Olympique pode vender, faturar uma grana no Gerson, caindo uma farpela nos cofres rubro-negros. Não é isso, Mauro? Exatamente, porque essa primeira proposta foi para adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador. O que o Flamengo quer? Ou reter um percentual, 20% a 30%, dos direitos econômicos do Gerson. E desta forma, em uma transferência futura, o Flamengo receberia o 30% ou 20% do montante, ou então uma obrigação do próprio Olympique Marseille de repassar ao Flamengo parte dessa transferência, né? Um percentual de uma futura transferência, a exemplo do que o Flamengo fez com o Roma. É isso, torcedor. Flamengo rejeitou a primeira proposta por Gerson, 160 milhões de reais. Vem mais dinheiro aí do clube francês. A qualquer momento nesse sábado, se tiver novidade, nós vamos passar para o inscrito aqui do canal Raflamelo, consequentemente o inscrito do canal Mauro Santana. Vamos falar de um negócio aqui que vai embolar a cabeça do torcedor. O Flamengo teve 5 jogadores convocados até agora. Gabigol e Everton Ribeiro para a seleção principal. Pedro e Gerson para a seleção olímpica e Arrascaeta para a seleção uruguaia. Isla também deve ser convocado para a seleção do Chile. A CBF ontem, na palavra do Branco, que é coordenador das seleções de base, disse que vai remanejar os jogos do Flamengo. Foi suficiente para a mídia paulista atacar com tudo. Olha, só vai adiar os jogos do Flamengo porque ficou ali especificamente ligado ao clube. E aí, o Palmeiras também teve 4 jogadores convocados. Eu até anotei aqui os jogadores do Palmeiras: o Vinha, o Gustavo Gomes, o Everton e o Gabriel Menino. E ninguém vai falar do adiamento dos jogos do Palmeiras? Já estão beneficiando o Flamengo? Bom, não foi isso que a gente viu em todo o campeonato brasileiro do ano passado. Mediante a isso, o Bruno Spindel, diretor executivo, já disse que não quer que a CBF adie jogos do clube por conta dos convocados. O Flamengo se garante e vai entrar em campo com o que tem. Esse é o posicionamento do Flamengo. Bruno Spindel disse o seguinte: o Flamengo agradece a preocupação, o reconhecimento e as palavras do Branco em relação ao impacto das convocações nos jogos do Flamengo. Dito isto, e para deixar claro, em momento algum o Flamengo solicitou ou irá solicitar o adiamento dos seus jogos. O Flamengo espera que a CBF cumpra seu compromisso de manutenção do calendário de futebol para os clubes, iniciando o brasileiro conforme combinado, sem qualquer adiamento no fim de semana do dia 29 de maio para todos os clubes, inclusive o Flamengo. E o Flamengo adotando esse procedimento, em hipótese alguma a CBF vai poder remanejar jogos de outros clubes no decorrer do campeonato, Mauro. E é justamente essa a intenção do Flamengo, que não se abra um precedente para que outros clubes possam ser, de alguma forma, beneficiados. Agora, só para colocar a imprensa paulista no seu lugar e explicar exatamente essa situação, o Palmeiras teve 4 jogadores convocados. No entanto,
4 jogadores convocados por 3 federações diferentes. O que aconteceu no Flamengo foi exatamente diferente. O Flamengo teve 4 jogadores convocados por uma mesma confederação, que foi a CBF. 2 para a seleção principal e 2 para a seleção olímpica. Ou seja, a CBF desfalcou o Flamengo em mais de 3 jogadores. E existe esta parcimônia que se o mesmo time, o mesmo clube, tiver mais de 3 jogadores convocados por uma mesma seleção, sim, existe essa possibilidade de ter os seus jogos adiados para que não seja prejudicado com os respectivos desfalques. E sabe o que é pior? O André Jardine convocou os jovens para a seleção olímpica para disputar 2 amistosos, tá bom? O Flamengo divulgou a lista dos relacionados com os retornos de Rodrigo Caio e Gerson. Inclusive o Coringa postou um vídeo aí dizendo que o pai tá de volta. Vapo neles. O Flamengo divulgou a lista com Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Isla, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Pedro, Ramon, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. Essa é a lista dos relacionados para a primeira decisão de hoje no Maraca. Mauro Santana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no canal Rafla-Mera. A gente volta a qualquer momento com novidade do caso Gerson e também do jogão de logo mais. Vamos com tudo, hein? Isso aqui é Flamengo!